Olá, eu sou Luciane Raposo e esse é o Literatura para a Vida. No vídeo anterior, eu estava conversando com vocês sobre a leitura desse livro. Eu decidi reler esse livro que eu havia lido pela primeira vez em 2019, mas sabia que ele tinha muita coisa ainda para me contar, em meio a um período bastante ocupado, digamos assim, já que era período de final de trimestre escolar. Por conta disso, eu precisei adaptar as circunstâncias. Mas esse era um livro que eu estava carregando para cima e para baixo. Quando nós temos dificuldade para acompanharmos o nosso ritmo, o nosso estilo, os nossos desejos, muitas vezes nós temos que fechar abas. E isso acontece também com a leitura. Não é sempre que dá para você ficar lendo 2, 3, 5, 7 livros, sei lá o quê. Embora eu não recomende que a pessoa abra muitas abas, né? De modo geral, aquelas pessoas que se entusiasmam profundamente, fazem aquela pilha enorme, querem ler 6, 7 livros ao mesmo tempo, elas têm dificuldade em manter o ritmo, manter o interesse, porque seria mais ou menos como você tentar namorar 6 pessoas ao mesmo tempo, ou tentar casar com 6 pessoas, ou tentar ter 6 empregos regulares ao mesmo tempo. O que acontece? A ambientação, a inclinação, o envolvimento, que também é necessário na leitura, ele não vai acontecer, ele vai ser picado. Então, tudo que a gente faz picado não ganha ritmo. É por isso que pessoas que dizem que estão lendo 5, 6 livros deveriam fechar as abas, desacelerar e a partir daí sim eleger aquilo que é essencial ou aquilo que se deseja, quando é possível. Então, eu estava comentando sobre esse livro maravilhoso do Humberto Eco, sobre teoria literária, a partir das palestras que ele fez em Harvard. Mas foi também um período em que eu precisava dar conta de alguns estudos muito teóricos, então precisava ler um conteúdo específico, eu estava concluindo algumas outras coisas, eu estava fazendo a parte burocrática, organizando uma feira científica, enfim, tinha muita coisa para fazer. E nesse meio tempo, eu queria ler alguma coisa, mas não conseguia engajamento suficiente em casa. O que eu fiz? Peguei um comfort book. Ah, mas eu já li esse livro, já li várias vezes. Mas assim como a gente conversa com um amigo e às vezes a gente descobre que não sabe tudo sobre esse amigo, geralmente a gente não sabe quase nada, acontece a mesma coisa com os livros. A Agatha Christie é uma autora que sempre tem alguma coisa para me dizer. E curiosamente, esse livro aqui, ele conversa um pouco com esse aqui. Não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. A Agatha Christie sempre me interessa por questões de Ghost Mystery. Para mim, ela é a melhor escritora de histórias de mistério, de suspense que existem. Ela é melhor do que Conan Doyle. Sherlock Holmes, ele sempre deixa em aberto como ele descobriu determinada coisa. Aí depois dá uma explicaçãozinha mais ou menos assim. Eu acho o desvenda, a explicação de como ele desvenda os enigmas muito mais forçada. Aqui não, aqui de modo geral é muito mais natural. Mas não é só isso. Claro que eu gosto muito de Agatha Christie, para mim ela é a melhor escritora nesse aspecto, as histórias têm muito mais coerência. Mas eu queria um comfort book. Eu queria alguma coisa que me trouxesse a satisfação emocional de estar lendo alguma coisa, mesmo em meio a uma maratona de trabalho, que às vezes a gente leva 6, 7, 8 dias virado, trabalhando de manhã, de tarde, de noite, para dar conta em prazos que às vezes mudam, mas eu queria alguma coisa que me trouxesse conforto. Então eu retirei da minha coleção, que agora está aqui embaixo, retirei da minha coleção esse livro, Convite para um Homicídio. Para mim, um dos melhores títulos de Agatha Christie. Essa edição aqui é de quando a HarperCollins fazia capas decentes, fazia edições bonitas de Agatha Christie, porque agora é só Jesus na causa. As edições de hoje em dia, elas são feias, elas têm spoilers. Para quem já leu a obra de Agatha Christie, elas têm spoilers claros, absolutos e muito feio. Essas aqui não. Essas aqui são mais bonitinhas, as capas são personalizadas. Eu não tinha reparado alguns detalhes aqui,
mas são edições bem mais bonitinhas, embora eu goste muito das edições da Record. E essa aqui é uma edição que também eu já havia lido, mas eu quis reler. Nesse livro da Miss Marple, a Agatha Christie, ela descreve em detalhes como ficou a Inglaterra, principalmente em cidades menores, depois da Segunda Guerra. O que acontece é que quando a guerra atingiu a Inglaterra, atingiu a Europa, a gente precisa lembrar que a Segunda Guerra teve como um palco absoluto a região da Europa, por isso que tantos intelectuais migraram para os Estados Unidos, principalmente aqueles que eram de origem judaica. O que acontece é que há todo um bombardeio. Londres não é invadida, mas Londres é bombardeada o tempo inteiro. Tem milhares de obras sobre isso. E o que acontece? Depois que passou a guerra, muitos refugiados chegaram, mas não são só eles. Os próprios ingleses, que diziam ser uma pessoa, mas ninguém sabe exatamente. Será que é? O próprio livro mostra, os personagens comentam que há 20, 30 anos atrás, todo mundo sabia quem era quem nos vilarejos, nas pequenas cidades do interior da Inglaterra. E que a partir desse momento ninguém mais sabe quem é quem, porque sabe-se, supõe-se que muitas pessoas estariam caminhando pela Inglaterra com documentação falsa, pessoas que diziam ser uma coisa, que na verdade eram outra, pessoas que diziam ser. E esse é o mote do livro. Porque a partir do momento em que acontece esse convite, em que as pessoas são convocadas a estarem numa casa onde mora uma mulher, nessa época, né, uma mulher de 60 anos era de meia idade já, chegando à terceira idade, em que ela vive com uma amiga, ela vive com dois supostos primos mais jovens, ela tem uma empregada, que é uma empregada refugiada, e ela vive numa região em que as pessoas não moravam ali, em que aquelas pessoas não eram conhecidas umas das outras, mas elas aparentemente aceitam o que o autor diz. Porque ninguém pode comprovar exatamente. A partir do momento em que as pessoas são convidadas a estarem na casa dessa mulher e acontece o que teoricamente seria um crime, mas que se descobre na verdade é outro, isso é muito significativo porque os investigadores não conseguem de imediato dizer que este, aquele é aquele. E a partir daí não tem como as pessoas terem certeza se aquilo que dizem, se as suas justificativas, as suas causas, os seus motivos possíveis são verdadeiros ou não. Então, esse é mais do que um cozy mystery. De modo geral, todos os livros de Agatha são assim. Mas o que me espanta mais, o que me assusta mais, o que me assombra mais é um dos últimos pontos do livro, que é muito bem escrito, é um dos grandes livros da Agatha, e que como comfort book me trouxe a tranquilidade de saber que eu continuava ganhando ritmo, eu continuava lendo, eu continuava saboreando a companhia dos meus livros. Mas o mais interessante é que a Miss Marple, ela diz num dos trechos aqui, não sei se eu vou encontrar, mas ela diz num dos trechos aqui, eu até postei isso no Instagram, que a pessoa culpada era uma boa pessoa, era uma pessoa bondosa. O único problema é que queria uma coisa que não lhe pertencia, queria uma fortuna que não lhe pertencia. E isso nos faz pensar que mesmo o Cozy Mystery, um livro que tem uma caracterização excelente, mas que tem mais do que isso, tem uma nova visão sobre o pós-guerra, uma nova visão sobre a sociedade, uma nova visão sobre o mundo, ele nos leva a pensar que muitas vezes, quando nós ultrapassamos os nossos limites morais, quando nós flexibilizamos entre o bem e o mal, quando nós maquiamos a realidade, nós também podemos ultrapassar essa barreira. Então, ser fiel aos seus preceitos, ser fiel aos seus valores, para quem, como eu tenho religião, ser fiel à sua religião é mais do que simplesmente cumprir um preceito. É entender que a vida precisa de equilíbrio, que nós somos todos
vasos de barro, somos espíritos em vasos de barro, como diz a Sagrada Escritura, mas que, acima de tudo, muitas vezes nós nos deixamos levar pela ideia de que, principalmente nos dias de hoje, de que nós podemos tudo, de que tudo nos é permitido, porque se eu desejo, eu tenho que ter. Isso tem a ver com a validação social, isso tem a ver com o ato de ler, tem a ver com o ato de pessoas que dizem que leem um livro, mas na verdade não leem. Eu já convivi com uma pessoa que todo mundo dizia que ele era super leitor, mas ele não lia o livro. Era só aquelas coisas de buscas na internet. Então nós precisamos tomar cuidado, porque muitas vezes nos consideramos acima dos outros porque somos leitores, acima dos outros porque estamos buscando uma vida. Mas um tombo, como que aconteceu aqui, pode acontecer com qualquer um. E principalmente livros que a gente chama de comfort book, são livros que nos ajudam a manter o ritmo, a manter a tranquilidade, porque a leitura também nos tranquiliza, nos renova, nos conforta, mas acima de tudo, faz com que nós nos mantenhamos conectados com aquilo que nós temos essencialmente como humanos. Mesmo que no turbilhão de atividades, no turbilhão de modismo e de ideias, é essencial ao leitor saber quem ele é, no que ele acredita e o que ele pretende da vida.